10h39, estamos de volta aqui no CBN Campinas desta terça-feira e a gente conversa agora com o presidente da Rede Mário Gatti, Dr. Sérgio Bisogni. Dr. Sérgio, muito bom dia, aqui é André Berenguel, um prazer em tê-lo aqui na CBN Campinas. Bom dia, André, bom dia, ouvi. Estou junto com Flávio Paradella, viu, doutor Sérgio? E a primeira questão, né, que a gente traz aqui também a toda a população, a gente trouxe na abertura do programa já a abertura de novos leitos no SUS municipal em Campinas, a Rede Mário Gatti, a própria Secretaria de Saúde trabalhando aí no esforço de ampliar essa rede SUS, né, além da própria rede particular que também tem buscado fazer essa ampliação, mas a gente tem visto que a situação não está nada fácil. À medida em que o poder público e a própria rede particular disponibiliza mais leitos, eles são rapidamente ocupados, né? Como trabalhar e equalizar essa situação, doutor? André, exatamente é isso que está acontecendo. A gente está procurando ampliar a rede. Essa ampliação demanda um determinado tempo de organização, porque não é simplesmente abrir o leito. É preciso colocar pessoal, médico, enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todo o sistema, e demanda alguns dias. Então, normalmente, entre 15 e 20 dias, a gente consegue montar leitos de UTI e de enfermaria. Só que à medida que nós estamos abrindo, isso daí está lotando, isso está nos preocupando sobremaneira. E esperamos que com a fase vermelha, se tiver alguma eficiência, que dê uma reduzida para a gente poder ir reorganizando. Mas agora estamos conseguindo, nós vamos abrindo leito, por enquanto nós temos algum espaço para abrir leito. A nossa preocupação é que chegue um momento que não tenha mais para onde abrir. Esperamos amenizar o problema antes que isso aconteça. Mas está preocupante a situação realmente. Doutor Sérgio Bisogni, aqui é o Flávio Paradella, muito bom dia. A situação que o senhor trouxe aqui pra gente, uma situação preocupante, e muitos ouvintes nos questionam, situação do ano passado, no pico da pandemia no ano passado, Campinas tinha 414 leitos, tanto na rede, juntando, né, rede privada com rede pública. Hoje o número é menor. Qual é a principal dificuldade neste momento? Arranjar o espaço, arranjar equipamentos ou arranjar realmente mão de obra? Veja bem, Flávio, para a gente montar um leito, além dos que existem, você tem que contratar mão de obra, tem que contratar mão de obra médica, mão de obra de enfermagem, mão de obra para UTI, de fisioterapeutas e toda a infraestrutura de higiene, limpeza, tudo. Então, nós estamos proibidos de ampliar o corpo de funcionários por uma lei federal que não permite concursos por um período durante todo o ano de 2021. Então, nós temos feito contratações emergenciais, a gente localiza empresa que nos fornece esse tipo de RH e todas as estruturas necessárias. Só que para você contratar uma empresa, além do dinheiro que esse está sendo disponibilizado pela prefeitura, nós precisamos de tempo, porque tem que contratar a empresa, fazer uma licitação corrida, depois da licitação eles têm um prazo para organizar, então normalmente se despende de 2 a 3 semanas para fazer esse movimento. Então cada vez que a gente programa de abrir um leito, a gente tem que fazer uma contratação e fazer uma expansão. Nós anunciamos 22 de fevereiro, salvo engano, que nós estamos ampliando o leito. Já começamos. Ontem nós abrimos 24 leitos na UPA Anchieta, a metropolitana, né? Estamos prontos agora com o Hospital Metropolitano, que a gente está chamando Hospital Metropolitano das Amoreiras, que é ao lado do Mário Gatti, que a prefeitura solicitou por via judicial. Nós estamos com o gripário funcionando. Esse gripário começou a funcionar na sexta-feira e hoje já está com 13 doentes internados lá. E a partir de amanhã, tudo restabelecido, a rede de oxigênio, tudo, começamos a internar mais doentes, quando tem 15 leitos de UTI e 17 a 18 leitos de enfermaria. Então nós estamos correndo para ampliar. Já existe a contratação de uma empresa que nós vamos ampliar dentro do Ouro Verde mais 28 leitos de enfermaria. E nós estamos correndo contra o tempo. O problema é que o acesso aos hospitais está aumentando. Só para você ter uma ideia, sem querer me prolongar muito na resposta, tivemos ontem 162 atendimentos aqui no gripário do Hospital Mário Gatti. E uma média histórica dele aqui nesse período é de 120, 115. Então, estamos tendo um acesso muito grande de pessoas procurando nossa rede de urgência. Doutor Sérgio, a gente teve infelizmente, né, essa notícia bem complicada lá na Grande São Paulo, Taboão da Serra, em que 11 pacientes morreram na cidade à espera de leitos de UTI. Isso tem em Campinas
já ocorrido algum paciente ficado ou ficando na espera para algum leito? Veja bem, tanto a rede Mário Gatti quanto a rede privada, que é feita compras para a rede privada para o SUS, pela Secretaria de Saúde de Campinas, e mais o que a rede privada absorve para os convênios dos doentes privados particulares, nós estamos andando na frente, nós estamos tentando suprir, não está acontecendo isso aí, mas nós estamos com os prontos-socorros cheios. O Ouro Verde está com uma demanda alta, nós aqui no Mário Gatti, no Hospital Mário Gatti, nós estamos com bastante doentes internados no pronto-socorro, mas estamos tendo acesso, estamos dando atendimento a todos e não tivemos esse tipo de problema, esperamos não ter, né? Nós estamos tentando nos antecipar. Mas só me reportando à pergunta inicial do Flávio, que é o seguinte, acho que foi o Sábio ou o André, não tenho certeza. Por que nós estamos com menos leitos? Agora, a rede Mário Gatti abrindo o Hospital Metropolitano Amoreira e abrindo os leitos no Ouro Verde, nós vamos ampliar de tal maneira os leitos que nós vamos estar com mais leitos municipais daqui a 10 dias do que tínhamos no ano passado, no pico da pandemia. O grande problema, que parece que está começando a ser corrigido, é que o Estado tinha 94 leitos de UTI, hoje tem 30. Então, o Estado tem um espaço para ampliar. Ontem recebemos a notícia que a AME aqui de Campinas, em frente ao Mário Gatti, vai abrir, se não me engano, são 12 ou 15 leitos de UTI, já vai ajudar bastante. Mas ainda tem um espaço na Unicamp que pode ser ampliado, mas está totalmente na dependência do governo do Estado. É sempre bom até marcar, né, doutor Sérgio Bisonha, que quando a AME atendeu, né, durante esse período da Covid-19, ela na verdade abriu aqui em Campinas e nem foi para sua própria vocação, se tornou já um hospital coronavírus. Ela tinha 35 leitos UTI. Se ela vai abrir um número aí, ainda está aquém do que tinha anteriormente, né? Então, Flávio, mas é que precisa também, eu não estou aqui para defender o Estado, mas eu tenho que explicar. Na verdade, hoje eles têm uma estrutura que é a estrutura para apoio ao centro cirúrgico deles de 15 leitos montados, prontos. Então, esses leitos conseguem, com a rapidez, digamos, rapidez, assim, uma semana, 10 dias, colocados em uso. Isso daí pode ser ampliado também. Aí implica em novos leitos, nova estrutura, então isso demanda um pouco mais de tempo. Mas os 15 chegando a semana que vem já vão ajudar bastante, com certeza. Então precisa de todos se movimentarem juntos aqui. Não adianta, uma pandemia dessa tem que todos estar sincrônicos. Não adianta cada um correr para um lado que não vai dar certo. Então, eu acho que está começando a se ajustar, mas nós temos dependência grande do Estado ainda. Doutor Sérgio Bisonha, só para aproveitar essa fala, qual que é o tamanho da capacidade de ampliação aqui de Campinas? Existe um planejamento por parte aqui da prefeitura para saber, nós sabemos que podemos atingir até esse ponto, tem isso? Tem. A gente tem uma demanda. Eu acredito que até o final de março nós vamos ampliar, a rede Mário Gatti vai ampliar em 30 leitos de UTI. Então, esse número nós vamos conseguir, mas precisamos de um pouquinho de tempo, porque implica reorganizar a estrutura interna do hospital. Não podemos esquecer de dois fatores muito importantes que estão acontecendo. O ano passado, durante a pandemia, praticamente não tivemos atendimento pediátrico. As crianças estavam fora da escola, dentro de casa, praticamente não tivemos doenças respiratórias graves em criança. E muito pouco movimento não Covid. Agora já mudou. Esse ano, a curva de doenças doenças respiratórias graves em crianças já está com uma curva parecida com a de 2017, 2018, 2019. Então, nós já estamos com a UTI pediátrica com bastante movimento, um pouquinho de pressão, está sob controle, mas sob pressão. E o não Covid também está aumentando. Então, hoje, as UTIs que eu tenho no Hospital Mário Gatti, por exemplo, eu preciso prever o número para não Covid, doenças de cirurgia de urgência, tudo que eu preciso. Eu não posso usar tudo para Covid. Então, essa diferença que está ocorrendo esse ano aqui, que leva a ter um planejamento um pouco diferente do ano passado. Até com relação a isso que eu ia questionar o senhor, essa grande diferença, né? E aí, além, se por um lado o município busca ampliar leitos, por outro, não pode deixar aqueles pacientes das outras especialidades, assim como no próprio AME, né? Que quando começou foi exclusivo para a Covid, agora também tem lá as pessoas tem sendo outros atendidas. Procedimentos que auxiliam a cidade no atendimento e a região, na verdade, né? A gente conversou até com o Dr. Erickson Blum, né, do Hospital Vera Cruz, e ele falava justamente isso, das demandas reprimidas de pessoas que precisam de atendimento, precisam de cirurgias agora. Exato, isso daí continua. Mas para vocês terem uma ideia, essa fase vermelha de uma semana que nós estamos já deu uma diminuidinha discreta do não Covid. Hoje,
As nossas portas estão atendendo 80% Covid e 20% não Covid. Mas eu preciso prover esses 20% de UTI de todos os leitos também, porque são casos graves. E o Mário Gatti e o Ouro Verde, eles têm como característica atender alta complexidade. Então nós precisamos prevenir quanto a isso. O planejamento está sendo feito dessa maneira. E, doutor Sérgio Bisonho, em um determinado momento aqui da nossa entrevista, o senhor citou essa fase vermelha, agora citou novamente, né? Falando dessa questão tímida ainda, porque começou na semana passada aqui em Campinas, no estado como um todo, foi no sábado, mas na cidade foi a partir de quarta-feira. E com essa fase vermelha, o senhor mesmo citou, se ela der certo, e se ela não tiver êxito? Aí nós temos que... É o que eu falo, nós temos um limite, a nossa capacidade, a gente tem um pouco de condição de expandir, e estamos já preocupados e já providenciando isso. Nós não queremos chegar a hora que não tiver leito e começar a contratar, nós já estamos contratando. Pode até correr o risco de futuramente começar a diminuir a doença e ter leito sobrando, ótimo, aí nós transformamos em leito não Covid. Então isso nós estamos fazendo, mas vai chegar um momento em que tem uma capacidade, aí nós temos que ver. Espero que não chegue esse momento, nós estamos andando um passo à frente da epidemia, por enquanto, na cidade de Campinas. Como fica para a população aquela orientação, por mais complicado que seja para muitos, então, manter, né, essa questão de distanciamento, higiene e, se possível, evitar, logicamente, as aglomerações, né? Quando a gente fala todas essas coisas, veja bem, não tem a menor intenção de provocar pânico, mas é um alerta muito importante. Eu preciso que a população auxilie o serviço de saúde. Como é que ela auxilia? Usando máscara, se higienizando e fazendo o mínimo de movimentação possível. Obviamente, a gente sabe que tem pessoas que têm que trabalhar, não tem jeito, mas quem puder ficar em casa nos auxilia tremendamente. E esse auxílio aparece geralmente 15 dias depois dessa atividade, dessa maneira de viver ter começado. Então, a gente clama para a população que nós temos que ser auxiliados. E, obviamente, você tem que entender que outra coisa que a gente gosta de pedir, vocês têm uma audiência enorme, eu acho que seria importante. Casos suspeitos, a pessoa com uma síndrome gripal, procure as UBSs, procure as UPAs antes de vir para o gripário do hospital. Nós estamos atendendo casos de média e alta gravidade e às vezes o que acontece? Ontem saiu até uma reportagem no Jornal da Cidade que estava demorando o atendimento no gripário. O problema é que a gente faz uma triagem, atende obviamente prioritariamente o mais grave, depois o de gravidade média, e a simples síndrome gripal leve a gente deixa para atender depois, por motivo de funcionalidade. Então, quem não tiver com quadro respiratório grave, estiver só achando que está com Covid, procure a UBS, procure a UPA, e depois ele lá fará a triagem, e, se necessário, o encaminhamento será apressado. Então, até para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui, porque ao longo, né, da própria pandemia, esses entendimentos mudaram e as próprias orientações. A gente falava lá no começo da pandemia, só procure o sistema de saúde se tiver aí uma situação já de sentindo a falta de ar. Depois houve um outro entendimento que não, já busque então o sistema de saúde se tiver algum sintoma, para já buscar, né, pelo menos o tratamento para esse sintoma, né? Tô com dor de cabeça, toma aquele remedinho. E qual é a orientação para esse momento, doutor Sérgio Bisonho? O sistema de saúde, em geral, os médicos, todo o sistema de saúde aprendeu muito com a pandemia. Era uma doença totalmente desconhecida. Lembra, no começo, não deixa a máscara só para o profissional de saúde. Depois isso mudou, virou uma rotina, todos têm que usar máscara, todos têm que higienizar. Então nós fomos aprendendo ao longo do tempo. Se bem que agora houve uma mudança no perfil da doença, é isso que nos preocupa. Então, suspeita, achou que está com Covid, porque o pessoal começa a ouvir a notícia, começa a ficar preocupado. Então procure, está na dúvida, procure alguém, vá lá. Os profissionais estão gabaritados para avaliar se isso é uma simples gripe que pode estar acontecendo, já pode ser sintomas iniciais de Covid e tem disponibilizado teste e tudo. A rede de saúde está preparada para esse atendimento. Agora, o que nos preocupa é o seguinte, isso acho que precisa ser dito também, não é em tom alarmista, mas eu tenho que avisar. A demanda está alta nos gripários, mas não tão mais alta do que no pico da pandemia de 2020. Porém, o perfil do paciente está doente. São pacientes mais jovens, mais graves e com maior número de internações. E isso está nos preocupando. E por isso a população tem que ajudar o que compete a ela, se resguardando, usando máscara e evitando aglomeração.
Doutor Sérgio Bisogni, com relação, a gente falou agora há pouco do hospital de campanha que o Estado anunciou ontem, né? O senhor falou aí talvez em torno de 12 leitos. O hospital de campanha lá dos patrulheiros, né? Isso aí já foi debatido algumas vezes, até em função dessa mudança no perfil do público, é um público mais novo agora, né? E segue em crescimento ainda a pandemia. Há possibilidade ou está descartado? O senhor já até comentou a respeito a algumas limitações orçamentárias, né, com relação ao município. Mas ainda há essa possibilidade de instalação, até para que as pessoas cheguem lá com esses casos mais leves e moderados e não ocupem os hospitais? Preciso explicar direitinho isso. O hospital está montado lá, nós contamos com a colaboração da ONG dos expedicionários cada vez mais, só que nós temos um diferencial hoje na cidade. Em novembro foi inaugurado a UPA Anchieta Metropolitana. Então abrimos um espaço com 24 leitos lá ontem. Isto, na verdade, é um hospital de campanha, porque são hospitais que vão funcionar dentro de uma estrutura hospitalar que é mais segura que um hospital de campanha puro como a gente conhece. Os 36 leitos desse hospital de campanha dos expedicionários estão sendo montados 28, dentro do Hospital Ouro Verde, numa área que era de fisioterapia, ou seja, uma área que não era usada para internação. Então, esse é um hospital de campanha. E por que isso? Porque dentro da estrutura hospitalar, você tem mais segurança para o paciente. A mobilização de um paciente que fica mais grave, você faz internamente no hospital, não depende de ambulância, de transporte externo. Então, e o custo é cerca de 60%, 70% do que montar o hospital de campanha normal. Obviamente, o hospital está aí. Se a coisa ganhar uma proporção tal, nós estamos aptos a refazer e vamos reabri-lo. Mas nós estamos usando toda a estrutura fixa de melhor condição e dar mais segurança para o paciente antes de pensar em usar o hospital de campanha. Essa que está movendo a nossa organização que nós estamos fazendo. Mas ele está montado lá e de público eu queria agradecer os expedicionários, essa ONG está ajudando demais, inclusive dentro do hospital de campanha do Ouro Verde estão nos auxiliando com montagem de réguas de oxigênio, com camas, tudo. Então, o sistema de apoio ao sistema público está funcionando muito bem nessa hora. Presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN com esses esclarecimentos. Um bom dia para todos e mais uma vez, desculpe ocupar o tempo, mas reitero, a população nos ajudando, nós transcorreremos isso com menos estresse e mais tranquilamente. Espero que possamos contar com essa colaboração. Muito obrigado. Conversamos aqui, né, no CBN Campinas com o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni. São 10h57.